Praticamente todos os dias, as livrarias recebem obras novas. Vamos ver então quais são os lançamentos da semana. Código Civil Anotado, de Maria Helena Diniz, editora Saraiva. Curso de Processo Penal, de Antônio Alberto Machado, editora Atlas. De José Cláudio Monteiro de Brito Filho, Direito Sindical, LTR Editora. Hoje no Encontro com a Autora eu vou conversar com a doutora e professora da USP, Patrícia Iglesias. Ela escreveu o livro Direito Ambiental, Responsabilidade Civil e Proteção ao Meio Ambiente. Olá, Patrícia, obrigada pela sua presença. Olá, Carol, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Patrícia, direito ambiental, por que você resolveu escrever sobre esse tema? Pois é, esse tema hoje é o tema da ordem do dia, né? Mas quando eu comecei esse estudo, que acabou terminando no livro, que é, na verdade, uma dissertação de mestrado, eu comecei em 97 o estudo. Então, não se falava tanto assim em meio ambiente, né? Mas eu sempre achei um tema interessante, achei que seria importante, e ele acabou realmente tendo seu papel como acontece hoje. Você acredita que essa conscientização de proteção ao meio ambiente veio tardiamente? Sem dúvida, se nós pararmos para pensar, as grandes incursões no meio ambiente, os maiores problemas vieram depois da Revolução Industrial. Mas só muito mais recentemente se pensa em proteger o meio ambiente, né? Então, de fato, foi tardio, mas sempre é tempo, né? A conscientização é o principal aspecto, sem dúvida, que é uma mudança de postura das pessoas. Então, as normas de proteção ao meio ambiente são antigas? No Brasil, nós temos normas antigas do início do século XX e, para você ter uma ideia, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é uma lei de 1981, é a Lei 6938 de 81. Então, é relativamente recente. Para o direito, eu diria até recente, né? E foi uma lei extremamente protetiva. Então, hoje, a legislação brasileira ela pode ser vista como uma legislação muito significativa em termos de proteção do meio ambiente, inclusive o papel da Constituição Federal de 88, que foi depois um modelo para outras constituições, inclusive. Antes desta, o meio ambiente não estava bem protegido constitucionalmente? Na verdade, as constituições anteriores à de 88 sequer mencionaram a expressão meio ambiente. Elas tratavam de alguns aspectos mais ligados ao patrimônio cultural, à proteção de interesses, vamos dizer assim, bem direcionados, mas sem pensar na questão meio ambiente de uma forma ampla. Então, a Constituição de 88 é até considerada um marco nesse sentido. Agora, você fala sobre responsabilidade civil no livro, e essa responsabilidade civil deve partir não só do Estado, mas também da população. Fala um pouco sobre essa responsabilidade civil. A responsabilidade civil é uma das facetas da proteção do meio ambiente. A proteção ela deve acontecer também numa tutela que nós chamamos de administrativa, das infrações administrativas, uma tutela penal no aspecto dos crimes ambientais. Agora, a responsabilidade civil em si é a mais relevante, eu diria, na minha concepção, porque ela pode atingir, na verdade, de uma forma mais ampla e buscar a reparação do dano. E, além disso, a responsabilidade civil hoje é vista como um papel preventivo também, que é evitar a ocorrência de danos. Não só punir depois que o dano já tiver ocorrido. Sim, é evitar a ocorrência do dano, que é o principal papel da responsabilidade civil. Essa responsabilidade é do Estado, é da sociedade, enfim, é de todo aquele que pode potencialmente causar um dano. Então, a nossa lei vai nesse sentido, de uma forma bem ampla. Patrícia, e com relação à fiscalização no Brasil? Então, eu diria que esse é um dos grandes problemas brasileiros, né? Porque a fiscalização, o exercício do poder de polícia fica aquém das nossas necessidades. Lógico que nós somos um país continental e, por conta disso, há dificuldades, não há dúvida, né? Mas essas dificuldades fazem com que os danos se perpetrem cada vez mais. Então, realmente, é necessário um grande trabalho na fiscalização. Você acredita também que as penalidades não são fortes o suficiente para evitar que novos danos ocorram?
Então, na verdade, eu diria o seguinte, a forma como a nossa responsabilidade está prevista, ela permite até que se chegue a uma, vamos dizer assim, responsabilização maior. Então, eu costumo dizer que, por exemplo, hoje, a questão do dano moral difuso, que não haveria, na verdade, um limite no que diz respeito a quantificar aquele dano e reparar, mas a utilizar como um papel pedagógico, evitar a ocorrência de novos danos, seria extremamente importante. Então, o dano moral difuso, ele tem esse papel, ele pode possibilitar uma proteção maior do meio ambiente, porque, na verdade, quando você considera a perda de qualidade de vida da população, então o juiz ele pode impor, vamos dizer assim, um valor indenizatório maior. Sem chegar aos extremos dos Estados Unidos, né, em que a gente tem aquela indústria do dano moral, mas eu vejo nesse papel do dano moral a possibilidade, na verdade, de uma proteção maior do meio ambiente, impondo penas maiores. Isso seria diferente do aspecto dano patrimonial, que fica circunscrito ao quanto do dano patrimonial causado. Então, quer dizer, se eu fosse uma fazendeira, se eu morasse às margens de um lago e um acidente desse acontecesse, eu poderia também entrar na justiça pedindo indenização de dano moral contra a pessoa que provocou o dano ou a empresa? Poderia, só que assim, esse dano ele se divide em dois aspectos. Um é o dano à sociedade, que é o dano ao interesse difuso, ao meio ambiente em si, e outro é o dano que atinge um particular lesado. No caso da fazendeira, nós chamamos de dano reflexo. Então, ela vai ser indenizada. A diferença é, se aquele que causou o dano é condenado, ele vai ter que reparar o dano à sociedade, que pode ser, por exemplo, a recomposição, a despoluição, e reparar o dano a um particular lesado, por exemplo, o proprietário de uma determinada área. Então, assim, essa reparação é de forma ampla e lógico que a dificuldade seria em estabelecer o nexo de causalidade. Que é saber exatamente quem causou o dano, porque muitas vezes os danos são causados por várias pessoas ao mesmo tempo, por várias empresas ao mesmo tempo. No desenvolvimento da atividade, elas vão causando dano, mesmo que seja assim, de uma forma pequena. E ao se juntar toda aquela atuação, todos foram responsáveis pelo problema. Nesse caso, existe uma investigação? Como é que isso fica resolvido? Então, diante dessa dificuldade de prova do nexo causal, hoje se propõe o quê? A chamada inversão do ônus da prova, quando há hipossuficiência. Então, é uma forma, vamos dizer assim, de facilitar a prova de nexo, porque pelas próprias características ambientais, um dano que começa hoje pode acabar lá na frente, ou várias pessoas causando dano ao mesmo tempo, fica extremamente difícil estabelecer nexo causal, como em outras hipóteses de responsabilidade civil. Inclusive, em minha tese de doutorado, eu proponho a ideia do chamado nexo causal jurídico, em que muitas vezes a pessoa responde porque juridicamente ela tem que ser responsabilizada, ainda que não haja um nexo dos fatos propriamente. Vamos falar então um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco? Claro. O Illuminuras vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Até já!